Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma situação que acontece com todo mundo, inclusive acontece comigo também, que você precisa lutar contra isso para você viver uma rotina mais produtiva e também viver para glorificar o Senhor. Lá em Provérbios você vai encontrar vários versículos sobre preguiça, vários. Sério mesmo, Provérbios me ensinou algo muito precioso sobre a preguiça, no caso, lutar contra a preguiça, e eu queria fazer esse vídeo mais bate-papo com você para você aprender a vencer de uma vez por todas a preguiça. Lá em Provérbios 6, do 6 ao 9, diz assim: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Estudando mais a fundo alguns versículos de Provérbios em relação à preguiça, a gente percebe o quanto isso é perigoso. Além de ser um pecado, você ser uma pessoa preguiçosa, traz várias consequências. Na verdade, assim, em Provérbios você vai ler coisas que às vezes você olha e fala, isso não parece um pecado, mas a consequência daquela atitude te leva ao caos. E não é isso que Deus tem pra você, e não é isso que você tem que viver pra glorificar o Senhor. Eu falo isso pra minha Gueninha do passado, porque eu era muito preguiçosa. O primeiro sentimento de não quero fazer nada, eu de fato não fazia. É uma questão que a gente precisa ter esse olhar de isso não combina com a minha nova natureza. Isso não combina com quem Deus me chamou pra ser. Porque isso mudou a realidade da minha vida. Entender a vontade de Deus pra mim. E se você não entende o quão problemático é isso, às vezes a gente lida com a preguiça como se ela fosse uma coisa normal. Só que a gente precisa entender que a preguiça é um problema e a gente precisa lutar contra isso. Porque quantas coisas você já deixou de fazer e conquistar na sua vida porque você ficou deitado esperando as coisas acontecerem, sabe? E isso é a preguiça. Então a preguiça ela tá totalmente aliada à procrastinação, né? Então, quem é preguiçoso, quem gosta de fazer tudo muito fácil, porque o fácil é menos trabalhoso, né? A gente precisa aprender como as formigas, como Salomão nos disse aqui nos Provérbios. E ela não fica deitada esperando a vida acontecer. Tem até uma fábula sobre a formiga e a cigarra, né? Que a cigarra fica só na festança e a formiga fica ali trabalhando, juntando mantimento pro inverno. E quando chega o inverno, a cigarra não fez nada e ela tá lá passando fome, frio, e a formiga não, a formiga tá tranquila. E isso nos ensina algo muito precioso, né? Porque realmente as formigas, elas são muito espertas e não são preguiçosas. Então, você precisa entender que as consequências da preguiça são muito maiores do que só, sei lá, perder um tempão, sabe? Duas coisas principais mudaram essa questão da preguiça na minha vida. Primeiro foi entender a nova natureza, a minha nova natureza, porque o dia que eu aceitei Jesus no meu coração, eu tive a minha vida totalmente transformada e o Espírito Santo passou a habitar em mim. E Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de produtividade. Então, entender que aquilo ali não fazia parte da minha natureza, não só a preguiça, mas como todas as outras coisas que eu fui mudando nesses anos. Então, por exemplo, a bagunça, viver na bagunça, não tem problema a sua casa de vez em quando estar bagunçada, não é disso que eu tô falando. Mas pessoas que vivem na bagunça, eu vivia na bagunça, nunca estava arrumado, nunca estava em ordem, nunca. E quando eu aceitei Jesus, né, tive minha vida transformada, eu entendi que a bagunça não fazia parte mais da minha nova natureza. E isso não tem a ver com fazer as coisas na força do meu braço, nem nada. É você mudar a sua mentalidade. E aí você passa a agir diferente. Então é isso que o Espírito faz na nossa vida. Ele nos dá uma instrução, uma revelação de algo e você passa a viver diferente. Então, entender que a preguiça não combinava com a minha nova natureza me fez mudar essa chavinha, né? Entender que o dia que eu tô... Porque a preguiça, você sente ela como se fosse um sentimento ali, né? Você tá se sentindo molenga, não quero fazer nada. Só que a gente precisa lutar contra isso, porque são vontades da carne, não fazer nada, né? Vamos dizer assim. Só que a gente entende que não combina com a nossa natureza, então nós lutamos contra isso. Claro, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não dá pra gente plantar preguiça e colher produtividade, não tem como. Então, entender esses pontos faz muita diferença. E ainda falando sobre essa parte do propósito de vida e tudo mais, eu entendi que a gente recebeu uma vida abundante para ser vivida.
E eu desperdiçar a vida abundante que o Senhor me deu, fazendo absolutamente nada, procrastinando tudo que eu tenho para fazer e fazendo as coisas do pior jeito possível, era muita ingratidão da minha parte fazer isso. Porque eu tive a minha vida transformada, recebi uma vida abundante para ser vivida. Não só a vida eterna, mas uma vida na terra abundante. E isso marcou minha vida, assim, demais. Eu entendi que viver na bagunça, procrastinar as coisas que eu tinha para fazer, fazer as coisas de qualquer jeito, não combinava com isso, com uma pessoa transformada. Então, o Espírito Santo foi me ajudando a... O Espírito Santo foi transformando isso na minha vida, e isso é muito precioso. Eu queria trazer essa revelação para você. Você recebeu uma vida abundante para ser vivida. Não desperdice ela. E a outra coisa que ajuda você a vencer a preguiça é você ter disciplina. Então, a disciplina é liberdade. Eu ouvi isso de uma influenciadora que também faz vídeos assim mais de rotina. E ela falava sobre isso, sobre disciplina ser liberdade. Por quê? As pessoas que não têm disciplina, elas vivem escravizadas pelos próprios sentimentos. Elas vivem com base no que elas estão sentindo. E as pessoas que têm disciplina, elas fazem o que têm que fazer e fazem acontecer. Você ter disciplina na sua vida como um hábito, você, de fato, eu tô sentindo preguiça. Por exemplo, agora no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô muito cansada. Confesso pra vocês. Eu queria muito estar deitada dormindo. Eu dormi muito bem, mas mesmo assim eu queria muito estar deitada dormindo ou fazendo nada. Mas eu tinha que gravar um vídeo pro canal sobre preguiça. Então eu tive que vencer a minha preguiça através da disciplina para estar aqui conversando com você sobre isso. Então, você tá sentindo algo, mas você não vive com base no que você tá sentindo. Isso também é bíblico. Então a gente não vive com base na nossa carne. Eu tô até com Romanos aberto aqui. No capítulo 7, no capítulo 8, fala um pouquinho sobre isso. No capítulo 8, no versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Você entende que na nossa carne não habita bem nenhum. Deus quer que você viva uma vida abundante, mas a carne te chama a ficar deitado o dia inteiro e não fazendo nada, sabe? Então você precisa vencer a carne através do Espírito. Então realmente ore por isso, né? Não deixa pra fazer na força do seu braço, porque pode não dar certo também. Na sua carne não habita bem nenhum, como é que você vai fazer na força do seu braço? Então, cria um propósito de oração em relação a isso, se você tem problema com preguiça. Parece uma coisa tão... mas é muito séria, porque sonhos seus estão sendo adiados porque você tá aí esperando as coisas acontecerem e vivendo com base no que você está sentindo, enfim. E imagina o tanto de coisa que você já poderia ter feito se você tivesse essa disciplina de não ser preguiçosa mais e viver para glorificar o Senhor. Pois é. Então a gente precisa estar preparada para as coisas que a gente quer receber. Então Deus, ele tá pronto para te abençoar. A graça do Senhor é assim, você não merece, mas ele tá pronto para te abençoar. E se você não tá pronta para receber aquilo, se você não tá vivendo de acordo com uma pessoa que vai receber aquilo, como ele vai liberar isso na sua vida, sabe? Às vezes você ainda precisa amadurecer no seu coração para que você consiga conquistar coisas. E a preguiça é uma dessas coisas. Que Salomão fala pra gente várias vezes em Provérbios, que a gente precisa vencer a preguiça, a gente precisa levantar e fazer. Ficar deitado o dia todo não vai levar a lugar nenhum. Eu espero que esse vídeo /bate-papo tenha sido edificante na sua vida. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. E tem link na descrição também. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo! It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now.